Nessa época em que nós vivemos, um momento onde a tônica é sempre aceitar as coisas, por mais absurdas que elas sejam. Mas aí tem algo que me fez levantar uma indagação. Será que o mundo hoje teria força de espírito suficiente para suportar e mais ainda vencer aquelas que são realmente dificuldades que a vida pode apresentar? Vocês sabem, claro, esse é um canal de medicina oriental e saúde, e lógico, todo mundo aqui sabe que eu sou acupunturista e há muitos anos que eu assumi como o meu propósito de vida ajudar as pessoas. Só que, começando o vídeo com a minha pergunta inicial, eu queria dizer que não, esse vídeo não é para falar de mim. Eu queria falar o seguinte: por favor, olhem para essa foto aqui. Esse rapaz aqui, ele é dessas pessoas que de fato teve que lidar e enfrentar limitações de fato reais, e não aquelas que alguém simplesmente chegou e disse que é. Ele é o Nick Vujicic. É um nome complicado de pronunciar, né? Mas ele não é essa foto não é montagem. Ele realmente nasceu sem pernas e braços. E ele já nasceu assim, não foi acidente. Foi por conta de uma síndrome, tetramelia. É claro, ele passou por limitações que nenhum de vocês poderia sonhar que ele teve. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ver uma foto dele foi na capa de um livro. E na capa desse livro, e essa foto me chamou a atenção porque justamente na capa desse livro ele estava sorrindo, e era um sorriso muito bonito e muito verdadeiro. E a partir daí eu quis saber quem era ele. E eu descobri que ele é palestrante. Ele fundou uma ONG, mas a maior conquista dele, muitos, eu digo com certeza absoluta, principalmente nos dias de hoje, não conseguiram alcançar, conquistar o que ele conquistou. Foi isso aqui: a família dele. Na época que essa foto foi tirada, e ele tinha esses dois meninos, filhos dele, porque agora ele está com mais filhos. Essa é uma das maiores conquistas que um homem pode alcançar: a construção de uma família. Mas ainda não é sobre ele que eu queria falar. Quem já acompanha o nosso canal há algum tempo sabe que eu sou acupunturista de escola japonesa. E uma coisa que é muito importante eu dizer sobre isso: olha só a foto que eu vou mostrar. Essa é a imagem que foi feita de Sugiyama Oishi. Por que ela é importante? Ele era cego, mas o que é que tem de diferente nisso? Que ele não nasceu cego, mas ele adquiriu já bem cedo, criança ainda, mas essa cegueira dele foi desenvolvida com o passar do tempo. Ou seja, para quem nasce enxergando, para depois perder a visão, não é um negócio tão fácil. Então, na vida dele, ele quis buscar uma formação na medicina
japonesa. E quando ele tinha 10 anos, ele mudou-se de Kyoto para Edo, para estudar técnicas de massagem. O professor na época disse, não vai dar. Então, praticamente expulsou ele. A história narra que ele, logicamente, aquilo foi algo que pesou forte nele. Então, igualmente se conta na história de outros grandes homens, ele jejuou e orou. Conta-se que por 100 dias. Mas o importante disso não é sobre jejum, não é sobre o tempo que ele ficou recolhido numa caverna, mas é o seguinte: ele, Sugiyama, que era cego, ele desenvolveu uma técnica de inserção de agulha. Claro, na acupuntura nós usamos agulhas, claro. Além do fato dele ter desenvolvido essa técnica de inserção, ele desenvolveu o Shinkan. O que é isso? Mesmo que você não seja acupunturista, mas acompanhe essa minha história. Num determinado dia, ele acidentalmente furou-se com uma agulha. E foi a partir daí que ele desenvolveu o Shinkan. O que é Shinkan? Aqui na minha mão não vai dar para ver com tanta nitidez. Isso aqui é um tubinho de plástico que nós usamos para fazer inserção das agulhas na acupuntura. Então a gente pega a agulha, coloca dentro desse caninho e faz a inserção. Esse caninho é o Shinkan, ou mandril, ou direcionador. Foi o Sugiyama que criou isso. No início eram feitos de bambu. O Shinkan, unido à técnica de Sugiyama, foi que trouxe a acupuntura de hoje em dia essa capacidade de fazer uma inserção, na maioria das vezes sem dor, e outros benefícios tanto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os dias de hoje, muito embora não deveria, mas estão desenvolvendo seres humanos fracos de espírito. Ao contrário do Nick Vujicic, por exemplo, que mesmo sem pernas e braços, desenvolveu-se um homem de espírito forte. O que é que tem em comum entre ele e Sugiyama? Tem o seguinte: as pessoas de hoje em dia, elas estão preparando os espíritos delas a aceitarem passivamente o que não é normal e aceitarem passivamente a retirada das vidas delas, ao contrário do Nick e do Sugiyama, que por não aceitarem tornarem-se um espírito fraco. Então, no caso do Sugiyama, deixou, e no caso do Nick, vai deixar uma coisa chamada legado. Qual é a diferença entre legado e herança? Era nesse ponto que eu queria deixar. Nos dias de hoje, as pessoas estão muito preocupadas em acumular bens para deixar herança. Mas elas desconhecem que o mais importante não é a herança, é o legado. E a diferença está no fato de que a herança é algo que você deixa para os outros. Legado é aquilo que você deixa dentro dos outros. O que o Sugiyama deixou para mim, e olha que já faz muito tempo, porque o Sugiyama viveu entre 1614 e 1694. Ou seja, nem de longe eu conheci ele. Porém, o legado dele permitiu que hoje eu fosse não só o profissional que eu sou e que ajudasse todas essas pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar, mas também, com o exemplo dele, de que a gente tem que desenvolver um espírito forte, é que hoje eu continuo o legado dele. Hoje eu continuo o legado de alguém que, muito embora não dispusesse da visão do corpo, a visão física, mas dispunha da visão mais importante, é a visão do coração.
esse é o legado mais valioso que eu herdei e que eu vou passar adiante para pessoas como alunos meus, por exemplo, o Jardânio, aqui de Recife, e quantos em tantas partes do mundo vão levar até a posteridade esse legado de Sugiyama. Então é isso, o legado que eu levo é do Dr. Francisco de Assis Candé, meu pai. É de Sugiyama, aquele que entregou como herança para toda a humanidade todo o conhecimento da escola de acupuntura japonesa, a qual ele é considerado como o pai. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho nesse vídeo sobre espírito forte, sobre herança que o tempo leva e legado que fica para sempre. Um abraço imenso a todos. Aqueles que quiserem marcar uma consulta com a gente, quiser conversar, vai aqui na descrição, informa teu e-mail, teu zap. Grande abraço, muita paz, saúde, Deus nos abençoe. Tchau, tchau.